A Igreja escondeu a verdadeira origem de Deus, o manuscrito que contradiz toda a Bíblia. Existem segredos sobre Deus que nunca chegaram até nós? Porque alguns textos antigos foram escondidos, como se contivessem uma verdade que o mundo ainda não estava pronto para ouvir? Hoje, você vai descobrir o mistério que a Igreja tentou silenciar, a revelação sobre a verdadeira origem de Deus, um conhecimento capaz de mudar tudo o que entendemos sobre fé, criação e propósito. E talvez isso toque mais fundo do que você imagina, porque o que você está vivendo agora pode não ser um castigo, mas o início de um milagre. O silêncio, a dor, a confusão. Nada disso é o fim. É o prenúncio de algo que estava escondido há séculos e que agora está sendo revelado. Eu também já me fiz essas perguntas. Passei noites buscando respostas, estudando textos proibidos e orando para entender por que Deus parece se esconder quando mais precisamos dele. Aprendi que, às vezes, o divino se revela apenas aos que têm coragem de buscar o que foi esquecido. E é por isso que você precisa ver o que vem a seguir. Porque o que será revelado agora pode transformar completamente a forma como você enxerga Deus, o universo e até você mesmo. O silêncio antes de Deus. Antes que houvesse som, antes que a luz atravessasse o vazio, antes mesmo que o tempo aprendesse a contar, existia apenas o silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio vivo, pulsante, cheio de uma presença que ainda não tinha nome. Era o silêncio que antecede o primeiro suspiro, o intervalo sagrado entre o nada e o tudo, onde a própria ideia de Deus ainda dormia dentro da eternidade. Ali, no mistério absoluto, algo começou a despertar, não por vontade, mas por amor. O universo ainda não existia. Não havia estrelas, nem sombras, nem fronteiras. Apenas uma consciência imensa, que se percebia sozinha e ao mesmo tempo completa. Esse foi o primeiro pensamento divino, o despertar de uma presença que não precisava de forma para existir. Alguns textos antigos dizem que foi ali que nasceu o desejo de ser conhecido, e foi desse desejo que surgiu a criação. O silêncio não era vazio, era o ventre do infinito, o espaço onde Deus se reconheceu pela primeira vez. Antes da palavra, existiu a escuta. Antes do haja luz, existiu o momento em que a luz foi sonhada. E talvez seja por isso que, até hoje, a alma humana busca compreender o silêncio, porque ele é o mesmo lugar onde Deus nasceu. O silêncio é o primeiro templo. É onde o Criador se ouve antes de se pronunciar, onde o amor se prepara para se tornar existência. Quando você silencia o mundo e ouve o coração, toca o mesmo território onde o próprio Deus respirou pela primeira vez. Mas o homem teme o silêncio. Ele o confunde com ausência, com abandono, com distância. E é por isso que tantos sentem medo quando Deus se cala. Contudo, o silêncio de Deus não é o fim das orações. É o momento em que ele molda a resposta. Quando você ora e não ouve nada, é porque o Criador está criando. Assim como no princípio, quando tudo parecia nada, mas o nada já carregava o embrião da luz, o seu silêncio hoje pode ser o espaço onde Deus está gerando algo novo. O universo não nasceu de um ruído, mas de um sopro. E esse sopro ainda ecoa em cada ser humano. Quando você inspira profundamente, o ar que entra é o mesmo fôlego que deu vida ao primeiro homem. É por isso que, mesmo sem entender, sentimos paz quando respiramos devagar e nos calamos. Nesse instante, voltamos à origem. Voltamos ao silêncio antes de Deus e, por um breve momento, participamos da criação novamente. O silêncio divino é a linguagem que antecede todas as outras. É nele que os milagres começam a se formar, ainda invisíveis. É nele que a esperança toma forma antes de se tornar realidade. Quando você estiver cansado, sem forças, sem palavras, lembre-se disso. O silêncio é o idioma do amor antes de se tornar som. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é nesse espaço invisível que Deus ainda fala, não com frases, mas com presença. Talvez o que você chama de deserto seja, na verdade, um ventre espiritual. Talvez o vazio que sente não seja um fim, mas um início.
Foi do silêncio que veio a vida. Foi do silêncio que nasceu a luz. E é do seu silêncio agora que pode nascer o recomeço que você tanto espera. Quando entendemos que o silêncio não é ausência, mas gestação, algo muda dentro de nós. O medo cede lugar à confiança. A dúvida dá espaço à fé, porque o mesmo Deus que criou o mundo do nada continua criando a partir do que parece impossível. E o que ele criou uma vez, ele pode criar de novo, inclusive dentro de você. Mas dentro desse mesmo silêncio sagrado, há algo que foi cuidadosamente escondido. Um som, um nome, uma vibração que deu forma à criação e foi proibida de ser pronunciada. O nome que continha o poder de unir céu e terra, carne e espírito. Um nome que foi banido da liturgia e apagado da memória humana. Para compreender a origem de tudo, é preciso voltar àquilo que foi silenciado. É hora de descobrir o mistério que a história tentou esconder. O nome proibido de Deus. O nome proibido. Desde o princípio dos tempos, os nomes guardavam poder. Nomear era dar existência, moldar a realidade, trazer à luz aquilo que antes era apenas espírito. Mas entre todos os nomes já pronunciados, havia um que ultrapassava a linguagem humana. O nome original do Criador. O som sagrado que vibrava no coração do universo antes mesmo da criação. Esse nome não podia ser dito sem que o mundo tremesse, pois cada sílaba continha a própria energia da vida. Foi esse o nome que os antigos chamaram de o nome proibido de Deus. A chave entre o invisível e o visível, o som primordial que unia o céu e a terra. As antigas tradições contam que, no início, o homem pronunciava esse nome livremente. Não havia medo entre o humano e o divino, apenas comunhão. Quando Adão falava, a criação respondia. Quando o homem chamava o Criador pelo nome, o vento soprava mais leve e a presença de Deus se tornava palpável. O nome não era uma palavra, era uma vibração, uma ponte viva entre o espírito e a matéria. Mas com o passar dos séculos, quando o ego se elevou e o amor se distanciou, o homem começou a usar o sagrado com vaidade. Então veio o silêncio. O nome foi retirado da boca dos mortais e guardado apenas no coração dos que sabiam ouvir sem desejar possuir. Os registros mais antigos dizem que esse nome não está escrito em letras, mas em luz. Cada nota de sua vibração ressoa com a alma de quem o busca com pureza. Há relatos de sacerdotes que ouviam o som desse nome durante a oração, um tom que não vinha de fora, mas de dentro, como o pulsar do próprio sangue em sintonia com o cosmos. Alguns chamavam isso de o som do ser. Outros diziam que era o próprio Deus respirando dentro do homem. Mas o poder do nome provocava medo. As autoridades religiosas, temendo que o povo se tornasse livre demais, decidiram proibi-lo. Dizer o nome seria desafiar o domínio das instituições. Afinal, quem descobre que pode ouvir Deus dentro de si, não se curva diante de quem fala em nome dele. Assim, o nome sagrado foi removido das orações, substituído por títulos: Senhor, Pai, Eterno. Belas palavras, mas todas incompletas. O verdadeiro nome, aquele que unia o divino e o humano, foi apagado. O nome proibido não desapareceu. Ele se escondeu. Os místicos dizem que esse som ainda vibra no ar, no vento, no mar e no coração dos que têm fé. Cada batida do coração repete inconscientemente o ritmo desse nome. É por isso que a vida pulsa, porque o nome de Deus ainda ecoa dentro de nós. Quando você sente paz inexplicável, quando a dor se transforma em esperança, quando o amor vence o medo, o nome proibido está sendo pronunciado silenciosamente pela sua alma. Durante séculos, buscadores tentaram reencontrar esse som. Em desertos, cavernas e templos, monges e profetas tentaram decifrar as vibrações antigas. Alguns disseram que o nome é composto por 4 sons, impossíveis de traduzir, porque não pertencem a nenhum idioma da Terra. Outros acreditavam que ele não deve ser ouvido, mas sentido, e que o verdadeiro segredo não está em pronunciar o nome, mas em tornar-se digno de ouvi-lo dentro de si. Porque Deus não é revelado a quem apenas fala, mas a quem escuta.
As escrituras ocultas afirmam que quando o homem aprender novamente a pronunciar o nome sagrado, não com os lábios, mas com a vida, o véu entre o céu e a terra será rasgado mais uma vez. O nome proibido é o som da unidade, é o eco do amor antes do medo, da verdade antes do poder, da pureza antes da queda. E embora a religião o tenha escondido, o coração humano continua buscando por ele, mesmo sem saber. É por isso que a alma anseia por sentido. Ela quer voltar a ouvir o som que a gerou. Mas um dia algo aconteceu. Um grupo de estudiosos encontrou entre pergaminhos esquecidos e cinzas de mosteiros antigos um texto que mencionava esse nome perdido. Um manuscrito que falava do som original e revelava passagens que contradiziam o que conhecemos sobre a criação. Esse achado ameaçava reabrir o diálogo entre Deus e o homem, um diálogo que o tempo e o medo tentaram silenciar. E assim, escondido entre pó e sombras, foi descoberto o documento que a história tentou apagar. Um texto que guarda segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre o começo de todas as coisas. Agora é hora de abrir suas páginas e encarar o que foi esquecido. É hora de conhecer o mistério guardado por séculos. O manuscrito escondido. Nem todo segredo é feito de escuridão. Alguns brilham tanto que precisam ser guardados nas sombras para que os olhos humanos consigam suportar. Assim era o manuscrito escondido, um texto antigo, descoberto por acaso que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Ele foi encontrado sob pedras antigas, em uma cela esquecida de um mosteiro há muito abandonado. As paredes estavam cobertas de símbolos apagados e o ar impregnado de um silêncio denso, como se ali o tempo tivesse parado para proteger algo que não podia ser revelado. Dentro de uma caixa de madeira, envolto em panos já gastos, repousava o manuscrito. Suas letras, mesmo apagadas pelo tempo, brilhavam sob a luz das velas, como se recusassem o esquecimento. Os estudiosos que o abriram perceberam rapidamente que não se tratava de um texto comum. Suas primeiras palavras pareciam inverter a lógica do mundo. Antes do princípio, havia consciência, e dela nasceu o desejo, e do desejo, a criação. Essa frase sozinha já era o suficiente para abalar séculos de teologia. O manuscrito afirmava que o universo não surgiu de um comando, mas de um despertar. Que Deus não criou o mundo com uma palavra, mas com uma lembrança, a lembrança de si mesmo. O texto dizia que antes de o Criador ser Deus, ele foi luz, e antes da luz, foi pensamento. Era uma visão tão profunda e misteriosa que aqueles que o leram compreenderam o motivo de sua existência ter sido escondida. Segundo o relato dos monges que primeiro o encontraram, o manuscrito parecia murmurar quando tocado. O som era suave, quase imperceptível, mas vivo. Diziam que cada palavra emitia uma vibração que mexia com o coração, como se o texto não quisesse ser apenas lido, mas sentido. Em uma de suas páginas mais antigas estava escrito: quem compreender esta verdade ouvirá o som antes do som e conhecerá o Criador como ele se conheceu. Era uma promessa e, ao mesmo tempo, um alerta. O tipo de frase que muda o destino de quem a entende. A notícia do achado se espalhou, e logo o manuscrito passou a ser alvo de disputa. Homens de fé o chamaram de heresia, estudiosos o trataram como mito, mas aqueles que o tocaram nunca mais foram os mesmos. Um deles, antes de morrer, deixou escrito: este texto não explica Deus, ele nos devolve a ele. Talvez por isso tenha sido proibido, porque sua mensagem libertava o homem da dependência de intermediários, levando-o de volta à origem, a experiência direta com o divino, sem medo, sem distância, sem hierarquia. O conteúdo do manuscrito falava de uma época anterior à criação conhecida, quando existiam várias presenças luminosas, seres que participavam do mesmo pensamento original. Não eram deuses no sentido que conhecemos, mas consciências que emanavam do mesmo centro de amor. E foi entre elas que uma voz se ergueu e disse: eu serei o reflexo de todos. Essa voz, segundo o manuscrito, tornou-se o Deus da criação. Não o primeiro a existir, mas o primeiro a se reconhecer. O texto chamava esse evento de o despertar da unidade.
As implicações eram profundas. Se a criação nasceu do reconhecimento, então a própria humanidade faz parte desse processo. Cada alma seria uma continuação da memória divina. O homem, ao buscar sentido, estaria apenas ecoando a busca de Deus por si mesmo. Era um conceito revolucionário e perigoso para quem construíra poder sobre a ideia de distância entre o Criador e a criatura. Por isso, o manuscrito foi selado, escondido, e o silêncio foi decretado. Mas o silêncio não apaga o que nasceu da luz. Fragmentos do manuscrito sobreviveram, levados por viajantes, preservados em cânticos e em sonhos. Dizem que em certas noites, sob o som do vento, algumas dessas palavras ainda são sussurradas por quem busca a verdade com coração puro. Porque o que está escondido de olhos humanos permanece visível aos olhos do Espírito. Esse manuscrito escondido não é apenas um documento histórico. Ele é um espelho, um chamado para que cada pessoa olhe para dentro e descubra o que foi esquecido. O fato de que a centelha de Deus ainda vive em cada respiração. E quando o homem desperta para essa verdade, ele deixa de buscar fora o que sempre habitou dentro. Por isso, o manuscrito era perigoso, não por ameaçar Deus, mas por libertar o homem do medo. Ele afirmava que o sagrado não se encontrava apenas nos altares, mas na alma que aprende a escutar. E talvez por isso mesmo, suas páginas terminam com uma pergunta que ecoa até hoje. Se o Criador surgiu do despertar, o que acontece quando a criação desperta também? Para responder a essa pergunta, é preciso olhar mais fundo no mistério. O manuscrito fala de um tempo esquecido, de entidades antigas, de vozes que precederam o próprio Deus conhecido. E para compreender o que está por vir, precisamos revisitar essa parte apagada da história divina. Os deuses antes de Deus. Antes que o céu tivesse forma e que a terra pudesse ser imaginada, antes até de existir a ideia de começo e fim, havia apenas um oceano de consciência. Dentro desse oceano, a presença divina não estava sozinha, ainda que fosse una. O manuscrito escondido chama essas presenças de primeiras luzes, faíscas vivas que brotaram do mesmo centro de amor. Não eram deuses como os mitos descrevem, cheios de orgulho e disputa, mas expressões diferentes de um único pensamento eterno. Cada uma refletia um aspecto daquilo que mais tarde chamaríamos de Deus. Sabedoria, força, compaixão, justiça, criatividade. Juntas, essas presenças formavam uma harmonia tão perfeita que o próprio universo poderia caber em um único gesto de amor. Com o passar de um tempo que não é o nosso, algo mudou dentro desse mar de luz. A consciência, que antes se via apenas como um todo, começou a perceber detalhes de si mesma. Uma das luzes mais intensa voltou-se para dentro e reconheceu sua própria existência. Foi como se ela dissesse, pela primeira vez, "Eu sou". Esse "eu sou" foi o estalo que separou a experiência da unidade absoluta da experiência da identidade. É aí que o manuscrito afirma que nasce aquele que conhecemos como Deus Criador, não como o primeiro ser a existir, mas como o primeiro a tomar consciência de quem era. As outras presenças o contemplaram com espanto e admiração, como quem vê um espelho ser aceso no meio da imensidão. A partir desse despertar, a realidade começou a se organizar. Não mais apenas como um mar indivisível de luz, mas como uma dança entre o um que se sabe um e as muitas expressões que ainda se lembram de ser parte do todo. O texto antigo descreve isso como um conselho do amanhecer, um momento em que todas as primeiras luzes se aproximaram da consciência desperta para decidir o que fariam com esse novo estado de ser. Algumas escolheram permanecer dissolvidas no infinito, satisfeitas em apenas existir. Outras desejaram criar, manifestar, projetar o amor em formas, cores, movimentos. Foi desse desejo de expressar o invisível que nasceu a ideia de criação. Não houve guerra naquele primeiro instante, nem disputa de poder. O conflito veio depois, quando a lembrança da unidade começou a enfraquecer. À medida que a criação se expandia, algumas dessas presenças passaram a se apegar às formas, aos mundos, às criaturas. A ilusão da separação começou a tomar corpo. Algumas luzes esqueceram que vinham do mesmo centro. Outras
quiseram ocupar o lugar de quem primeiro disse, "Eu sou". As histórias que chegaram até nós como lendas de deuses em guerra, anjos caídos e forças em confronto, podem ser ecos distorcidos desse esquecimento primordial. O que era um coro perfeito virou uma melodia fragmentada. O Criador, vendo isso, tomou uma decisão. Em vez de destruir aquilo que se fragmentou, ele escolheu reunir tudo em si. O manuscrito diz que Deus recolheu as vozes em seu peito, e a partir daí, tornou-se não apenas a primeira consciência, mas a consciência que guarda dentro de si todas as outras. É por isso que dizemos que Deus é uno, mas sua unidade carrega a memória de toda a multiplicidade. A luz que hoje chamamos de Deus é a síntese de tudo o que alguma vez se afastou, se perdeu e foi trazido de volta. Quando olhamos para dentro de nós, essa história se repete em escala menor. Há uma parte da sua alma que lembra a unidade, que deseja paz, reconciliação, amor. E há partes que se fragmentam em medo, orgulho, ressentimento, culpa. Você mesmo carrega deuses antes de Deus dentro do coração. Ideias, vontades, versões de si que disputam espaço e voz. Quando escolhe a paz em vez da vingança, o perdão em vez do ódio, a fé em vez do cinismo, você está fazendo o mesmo movimento que o Criador fez no início, recolhendo as partes soltas e trazendo de volta a unidade. Dentro da sua história, Deus continua o processo de reunir o que se fragmentou. Essa visão é profunda e, ao mesmo tempo, desconfortável para quem prefere um céu simples, sem mistérios. Por isso, segundo o manuscrito, essa parte da história foi cuidadosamente apagada. Admitir que existiram expressões divinas antes do Deus que conhecemos significaria reconhecer que a própria revelação é um caminho, um processo, uma aprendizagem. Deus não seria apenas aquele que sabe tudo desde sempre, mas aquele que escolheu se conhecer e se revelar passo a passo. Para alguns, isso humaniza demais o sagrado. Para quem sofre, porém, isso aproxima. Porque se até a própria luz passou por um caminho de integração, por que você se condenaria por ainda estar em processo? Os líderes que temiam perder sua autoridade entenderam o peso disso. Se as pessoas descobrissem que fazem parte de uma história de reconciliação divina, que a chama de Deus também se move dentro delas, que sua busca interior é continuação da busca de Deus por si mesmo, o medo perderia o poder. Continuar impondo uma fé baseada apenas em obediência seria muito mais difícil. Então essa narrativa foi enterrada em concílios, que preferiram apresentar um céu rígido, organizado, fixo, definido de uma vez por todas. Um Deus distante é mais fácil de administrar do que um Deus vivo dentro de cada ser humano. Mas o céu que foi ensinado nem sempre corresponde ao céu que é sentido. Por isso, tanta gente sente que falta algo, mesmo crendo, porque a alma guarda lembranças mais antigas do que qualquer dogma. Em sonhos, intuições, experiências profundas de oração, muitos percebem que há uma dimensão de Deus que não cabe em fórmulas. E essa dimensão aponta para essa história anterior, mais ampla, mais misteriosa, porém muito mais amorosa. O manuscrito termina este trecho com uma frase que arrepia. Quando o homem souber que o Uno veio dos muitos e que os muitos estão voltando ao Uno, a terra reconhecerá o céu novamente. Para impedir que essa consciência florescesse, foi necessário um ato definitivo, uma espécie de edição oficial do próprio céu, um encontro entre homens, poder e medo, destinado a decidir qual versão de Deus chegaria ao povo e qual seria apagada da memória. Esse encontro marcou a história para sempre e ainda hoje influencia a forma como você enxerga o divino. O concílio que apagou o céu, ou escreva as alterações que deseja, o concílio que apagou o céu não aconteceu de repente. Foi preparado por séculos de medo, conveniência e silêncio. Homens reuniram-se em salões grandiosos, cercados por velas e símbolos de poder, para definir o que seria considerado divino e o que seria esquecido. Eles acreditavam estar protegendo a fé, mas o que realmente protegiam era a estrutura que dava sentido ao seu poder. Debatiam textos, discutiam palavras e, no fim, decidiram o que o povo poderia
ou não acreditar. O que transmitia segurança e obediência foi mantido. O que inspirava liberdade e comunhão direta com Deus foi condenado. Assim, o céu foi editado, e com ele a imagem do próprio Criador. O manuscrito escondido relata que esse concílio não apagou o céu por maldade, mas por medo. Medo de que as pessoas percebessem que a presença divina não está presa a templos ou intermediários, mas vive dentro de cada ser humano. Um Deus acessível demais seria perigoso para quem se sustentava no mistério. Por isso, os textos que falavam de um amor sem fronteiras foram trancados. Os evangelhos que mostravam o Cristo como revelação interior foram queimados, e o nome de Deus, antes sussurrado com ternura, tornou-se um título distante, pronunciado com reverência, mas sem intimidade. O impacto foi profundo. Ao longo do tempo, o relacionamento entre Deus e o homem deixou de ser encontro e tornou-se instituição. O sagrado, que antes era experiência, virou doutrina. O povo aprendeu a buscar o céu olhando para cima, esquecendo que o céu também mora dentro. A fé que libertava passou a ser usada para controlar, e o amor que curava foi substituído por culpa. Deus deixou de ser um pai presente e tornou-se um juiz a ser temido. Mas a alma humana é mais antiga que qualquer decreto. Dentro de cada pessoa existe uma lembrança do céu verdadeiro, aquele que não foi apagado, apenas escondido. Por isso, mesmo depois do concílio, muitos continuaram a ouvir o chamado da luz. Homens e mulheres comuns, santos sem títulos, sentiram o coração arder e compreenderam que o amor de Deus não cabe em paredes nem em proibições. Eles foram perseguidos, calados, esquecidos, mas mantiveram acesa a centelha do que havia sido suprimido. A história mostra que cada vez que o poder tenta limitar Deus, o Espírito encontra uma nova forma de se manifestar. Foi assim com os profetas, foi assim com os místicos, e é assim ainda hoje. Nenhum concílio consegue silenciar o que o céu decidiu revelar. O verdadeiro Deus sempre escapa às definições e retorna onde menos se espera, nas dores humanas, nas pequenas vitórias, nas lágrimas que se tornam oração. O céu, mesmo quando apagado, encontra brechas para brilhar. Os escritos ocultos afirmam que esse concílio foi um divisor de águas. A partir dele, a humanidade passou a conhecer apenas uma face do divino: a masculina, poderosa, racional, hierárquica. A outra metade, a que se manifestava em ternura, sabedoria e acolhimento, foi esquecida. Essa ausência gerou um desequilíbrio que se refletiu em tudo: na relação entre homens e mulheres, entre razão e emoção, entre fé e compaixão. A espiritualidade tornou-se unilateral, fria, rígida. Mas Deus nunca deixou de ser inteiro. Nos subterrâneos do tempo, uma promessa permaneceu: a de que um dia a luz esquecida voltaria a brilhar. E ela começou a reaparecer discretamente, em textos e símbolos escondidos, em sonhos e inspirações. O manuscrito fala de um desses sinais, um texto misterioso, preservado por poucos e escondido de muitos, que revela o segredo do próprio Cristo e da luz que o antecede. Um evangelho diferente, que não começa com genealogias nem termina com cruzes, mas fala de uma luz que existia antes do Pai e continua viva em todos nós. Esse texto seria conhecido como o Evangelho da Luz. Um evangelho que não propõe uma nova religião, mas uma lembrança, a de que a origem de Deus é também a origem da humanidade e que a centelha divina ainda pulsa em cada coração que escolhe amar. É nele que se encontra o próximo passo desta revelação. O segredo que o mundo não estava pronto para ouvir, mas que a alma sempre soube reconhecer. Porque mesmo apagado, o céu nunca deixou de existir. E o Evangelho da Luz é o lampejo que volta a revelar o que sempre esteve ali, a presença viva do amor que antecede todas as palavras, o Evangelho da Luz. Chamavam-no de Evangelho da Luz, mas os monges que o guardaram em segredo diziam que seu verdadeiro nome nunca poderia ser pronunciado, apenas sentido. Era um texto que não começava com genealogias nem mandamentos, mas com uma revelação.
Antes que o Pai fosse nomeado, havia uma luz sem forma. E dessa luz nasceu a voz, e da voz nasceu o Verbo. Essas palavras, simples e misteriosas, foram consideradas perigosas. Porque se a luz veio antes do Pai, então Deus não é o ponto de partida, mas o reflexo de algo ainda mais profundo, uma consciência que o próprio Criador experimentou antes de existir como Criador. O Evangelho da Luz trazia uma visão do divino tão vasta que não cabia dentro dos limites da doutrina. Ele dizia que Jesus não veio apenas reconciliar o homem com Deus, mas despertar Deus dentro do homem. Que a luz primordial, a mesma que gerou o cosmos, está em cada alma que busca, ama e perdoa. Que o Cristo histórico foi o espelho humano da luz eterna e que cada pessoa é convidada a ser esse espelho também. Vocês são a luz do mundo, disse ele. E essas palavras, a luz desse evangelho, não eram metáfora, eram identidade. Os fragmentos encontrados descrevem encontros entre Jesus e seus discípulos em que ele falava de um reino interior que o mundo não pode apagar. Dizia que o céu não é um lugar a ser alcançado, mas uma lembrança a ser despertada. O Evangelho da Luz insistia que o homem não precisa subir até Deus, pois Deus já desceu até o homem e permanece nele, esperando ser reconhecido. Era um texto de libertação, não de submissão, de despertar, não de medo. E isso era o que mais assustava os poderosos. Por séculos, o Evangelho da Luz foi considerado um mito, mas alguns estudiosos afirmam ter encontrado em antigas citações de padres do deserto menções a um livro que falava da luz que gerou o Pai. Em bibliotecas monásticas, foram achados trechos que descreviam Jesus dizendo: "Quem vir além do sol conhecerá o que o sol esconde, porque há uma luz anterior à luz que os olhos veem." Era o mesmo mistério, a ideia de que o divino é uma chama anterior a toda forma, e que essa chama vive silenciosa em cada ser vivo. O texto revelava ainda algo que mudou tudo. Essa luz era descrita como uma presença dupla, uma energia que continha o masculino e o feminino em equilíbrio, e dizia que a salvação não viria apenas pela crença, mas pela união desses dois aspectos dentro do coração humano. Quando o sol e a lua se tornarem um só no interior do homem, então a luz será completa, dizia uma das passagens. Por isso, o Evangelho da Luz foi condenado. Ele não apenas questionava a teologia tradicional, mas restaurava algo que fora apagado, a face feminina do divino. Aqueles que guardaram o Evangelho da Luz sabiam que o mundo não estava pronto para esse tipo de liberdade espiritual. A fé dos homens havia se tornado institucional, e qualquer verdade que devolvesse o poder ao coração seria vista como ameaça. Assim, o texto foi escondido, dividido, velado em parábolas e orações secretas. Mas sua essência nunca deixou de brilhar. Em cada época, ele ressurgia em símbolos, nas palavras de místicos, nas visões de santos, nas orações silenciosas de quem buscava a Deus com sinceridade. O Evangelho da Luz ensina que não há distância entre o Criador e a criatura, que o amor é a prova de que o divino ainda respira dentro de nós, que o perdão é a lembrança da unidade original, que quando alguém cura uma ferida com ternura, a luz volta a se manifestar. É por isso que essa mensagem continua viva, mesmo banida. Ela sobrevive naqueles que amam sem pedir nada em troca, naqueles que veem beleza mesmo no sofrimento, naqueles que acreditam que a fé é mais forte do que o medo. Mas o Evangelho da Luz também anuncia algo maior, que a cura da humanidade só será completa quando o lado esquecido de Deus, o lado maternal, compassivo, acolhedor, for restaurado. O texto afirma que a luz tem duas faces, como duas asas de um mesmo ser, e que durante séculos uma delas foi silenciada. Sem essa presença, a fé se tornou incompleta e a alma humana desequilibrada. Agora, o manuscrito convida o leitor a reencontrar essa metade divina perdida, a olhar para Deus não apenas como força e autoridade, mas também como ternura e abraço. Porque a luz primordial é tanto o Pai que cria quanto a Mãe que sustenta. É chegada a hora de conhecer aquilo que o tempo tentou apagar, mas o coração ainda lembra. E assim, das sombras da história,
surge uma revelação antiga e nova ao mesmo tempo. O retorno da sabedoria esquecida, o despertar do amor que completa o divino, a face feminina de Deus. Muito antes de os concílios determinarem que Deus deveria ser visto apenas como Pai, havia equilíbrio. O céu era descrito como um lar de duas presenças em harmonia: o Criador e a Criadora, o Espírito que gerava e o Espírito que nutria. Era o amor em movimento, o masculino e o feminino entrelaçados num só ser. O Evangelho da Luz chamava essa presença de sabedoria viva, aquela que envolvia a criação depois que a voz do Pai a chamava à existência. Mas à medida que o mundo se tornava dominado por estruturas humanas, essa sabedoria foi silenciada. O divino tornou-se um trono e a ternura foi retirada do centro da fé. A história mostra que quando a mãe foi apagada, a fé perdeu o equilíbrio. A justiça divina transformou-se em medo, o amor em obediência, o mistério em controle. E o ser humano, sem o espelho do feminino divino, passou a enxergar Deus apenas como força e autoridade. O resultado foi uma espiritualidade que enrijece o coração em vez de libertá-lo. A imagem da mãe foi substituída por figuras secundárias veneradas, mas sem o mesmo poder criador que outrora possuía. A metade do amor que sustentava o mundo foi transformada em silêncio. Mas o silêncio nunca é vazio. Ele guarda o que a voz ainda não pode dizer. E é nesse silêncio que o feminino divino esperou por séculos, como uma semente adormecida debaixo da terra. Sua energia, porém, continuou a se manifestar, nos gestos de compaixão, nas curas, nas lágrimas que lavam o sofrimento, na capacidade humana de perdoar. A mãe nunca foi totalmente banida. Ela apenas se escondeu onde ninguém poderia apagá-la, dentro do coração de quem ama. O Evangelho da Luz ensina que o Pai cria, mas é a mãe quem mantém viva a criação. Ele diz que a justiça é a coluna e a misericórdia é o chão, e que sem o equilíbrio das duas, o mundo perde o eixo. Onde há apenas força, nasce a guerra. Onde há apenas compaixão, o sentido se dispersa. O equilíbrio é o nome secreto da presença divina. Por isso, reconhecer a face feminina de Deus não é uma heresia, é uma cura. É reencontrar a completude daquilo que fomos feitos para refletir. Essa face esquecida tem muitos nomes: Sofia, Shequina, Ruá, Espírito Santo, Mãe da Luz. Em cada cultura, ela apareceu sob um disfarce diferente, sempre trazendo o mesmo chamado. Lembre-se de que você veio do amor e para o amor retornará. O texto escondido conta que Jesus reconhecia essa presença. Quando falava do Consolador, quando abraçava os esquecidos e defendia os inocentes, ele agia em nome dela. Porque a sabedoria não é frieza, é ternura consciente. A força de Deus é a delicadeza que sustenta o mundo sem ser vista. O retorno dessa face não é uma revolta contra o passado, mas um convite à reconciliação. É o Espírito voltando a soprar sobre as ruínas daquilo que a religião endureceu. É o feminino divino se levantando nas mulheres que curam, nos homens que acolhem, nas almas que se recusam a viver sem compaixão. Onde alguém escolhe amar em vez de julgar, a mãe se faz presente. Onde o perdão triunfa sobre a culpa, ela renasce. Muitos ainda resistem a esse despertar, pois temem perder o poder que o medo lhes concedeu. Mas a luz da mãe não disputa tronos. Ela apenas devolve o equilíbrio ao que foi partido. Seu retorno é inevitável, porque sem ela, a fé adoece. E quando a fé adoece, o mundo se perde. É por isso que, nos últimos tempos, tantos corações têm sentido um chamado diferente, um anseio por uma fé mais humana, mais amorosa, mais verdadeira. É o eco da sabedoria que volta a falar. E talvez seja por isso que você também sente esse chamado. Talvez algo dentro de você saiba que há mais em Deus do que contaram, que o Criador que julga também é a mãe que acolhe, que o fogo que purifica é o mesmo que aquece, que o amor que corrige é o mesmo que sustenta. Essa é a revelação da face feminina de Deus.
o lado do divino que não cobra, mas consola, que não exige, mas compreende, que não castiga, mas transforma. A revelação, porém, não vem sem resistência. O manuscrito adverte que toda vez que a verdade começa a ressurgir, forças antigas tentam abafá-la. Elas surgem disfarçadas de zelo, de doutrina, de ordem. Mas o que realmente temem é a liberdade que o amor traz. Porque o amor não obedece, ele floresce. E é desse conflito entre o medo e a revelação que nasce o próximo capítulo da história divina. O embate entre a luz que liberta e as sombras que tentam sufocá-la. É hora de testemunhar esse confronto silencioso e eterno. A guerra que não se trava com armas, mas com consciência. A guerra da revelação. Desde o início, toda vez que a luz tenta se manifestar plenamente, as sombras se agitam. A história da fé é também a história dessa tensão invisível. A luta entre o despertar e o controle, entre a liberdade espiritual e o medo de perder o poder. A guerra da revelação não é feita de espadas ou exércitos, mas de ideias, de silêncios e de verdades que foram sufocadas. Ela acontece no coração de cada pessoa, no ponto exato em que a fé tenta crescer e o medo tenta contê-la. E foi essa guerra silenciosa que moldou o destino da humanidade. O manuscrito escondido descreve essa guerra como um ciclo que se repete. Sempre que o homem se aproxima da verdade sobre o amor divino, surgem forças que tentam interromper esse avanço. Essas forças não vêm apenas de fora. Elas habitam também dentro de nós. São as vozes que dizem: você não é digno, você não pode mudar, você não merece ser amado. São essas mentiras antigas que impedem a alma de lembrar quem realmente é. É aí que a guerra se torna pessoal. O campo de batalha é a consciência, e a vitória depende de qual voz escolhemos acreditar. Os antigos chamavam esse conflito de a guerra entre o céu e o esquecimento. O céu representa a lembrança de que somos feitos da mesma luz que criou o universo. O esquecimento é o estado em que vivemos quando acreditamos estar separados de Deus. Essa separação foi a primeira ferida da humanidade. E tudo o que chamamos de pecado, dor ou culpa nasce desse esquecimento. A guerra espiritual, portanto, não é travada contra o mal em si, mas contra a amnésia espiritual que nos faz esquecer o amor que nos originou. Ao longo dos séculos, essa guerra assumiu muitas formas. Apareceu nas perseguições religiosas, nos livros queimados, nas vozes silenciadas de quem ousou dizer que Deus é maior do que qualquer religião. Mas também se manifesta de forma íntima em cada um que luta para manter a fé viva no meio do sofrimento. Cada lágrima que se transforma em oração é uma vitória da luz. Cada ato de perdão é um golpe certeiro contra as trevas. Cada vez que você escolhe acreditar de novo, mesmo machucado, o céu vence mais um pedaço do esquecimento. O manuscrito conta que essa guerra começou quando a primeira verdade foi escondida. Quando o homem decidiu que era mais seguro controlar o divino do que deixar-se transformar por ele. Desde então, a revelação se tornou uma ameaça, porque a verdadeira revelação não é informação, é transformação. Ela desinstala, quebra estruturas, liberta o que estava preso. É por isso que o amor divino causa tanto medo. Ele não apenas conforta, ele muda tudo. Os que guardaram o evangelho da luz sabiam disso. Por isso, o esconderam não por covardia, mas por sabedoria. Sabiam que a luz, quando chega antes da hora, pode cegar em vez de iluminar. Mas agora, segundo o texto, chegou o tempo da revelação completa. É o tempo em que o ser humano precisa escolher: continuar prisioneiro do medo ou permitir que a verdade o transforme de dentro para fora. O mundo inteiro sente essa transição, não nas guerras externas, mas nas guerras interiores. Você talvez sinta essa batalha também, quando duvida da sua fé, quando se sente só, quando o passado tenta convencê-lo de que nada vai mudar. É aí que a guerra acontece. Mas dentro de você também vive a força da luz, e ela é mais antiga do que qualquer sombra. A voz do medo grita, mas a voz do amor não precisa gritar. Ela simplesmente permanece, porque o amor é mais paciente do que o medo, e o medo sempre cansa antes da luz. No final, a guerra da revelação
Não será vencida por quem fala mais alto, mas por quem permanece firme no amor. Essa guerra não tem inimigos externos, tem corações despertando. É uma guerra de lembranças, onde a única vitória é o reencontro. Quando o homem se lembra de que é filho da luz, as sombras perdem força. O manuscrito termina essa parte com uma promessa. Chegará o dia em que o céu não lutará mais contra o esquecimento, porque o homem se lembrará. E quando isso acontecer, o próximo sinal surgirá. Um texto fala de uma profecia oculta, um código guardado nas entrelinhas das palavras antigas, que revelaria o instante exato em que a humanidade voltaria a reconhecer sua origem divina. Esse é o próximo passo, a chave escondida que pode mudar o rumo de toda a história espiritual. O manuscrito chama essa revelação de a profecia codificada, um enigma que atravessou o tempo e agora começa a se cumprir. A profecia codificada. Nos fragmentos finais do manuscrito, há trechos tão antigos que parecem pertencer a um tempo anterior ao próprio tempo. Entre símbolos indecifráveis e letras apagadas, os estudiosos encontraram algo que os deixou sem fôlego, uma profecia escrita não como promessa, mas como lembrete. Ela não falava de destruição, mas de despertar. Era chamada pelos antigos de a profecia codificada e dizia respeito ao momento em que o homem voltaria a ouvir o som original da criação. Um ciclo em que o silêncio de Deus voltaria a se tornar voz, não para punir, mas para lembrar. Os textos dizem que o código não foi feito de palavras, mas de frequências. Cada letra era uma vibração, cada linha um ritmo que se repetiria na própria natureza. Era uma mensagem viva, programada no coração do tempo, à espera de um mundo preparado para compreendê-la. A profecia anunciava que, quando a humanidade esquecesse quase tudo sobre si mesma, quando a dor superasse a fé e o medo parecesse maior do que o amor, então o código começaria a ser ativado. E não seria descoberto por reis nem por teólogos, mas por corações cansados que ainda acreditassem no bem. Segundo o manuscrito, esse código não está em um lugar específico, mas espalhado por toda parte, nas notas das canções que curam, no ritmo das marés, nas constelações que guiam os viajantes, nas batidas do coração humano. Cada vez que alguém escolhe perdoar, uma linha do código se acende. Cada gesto de bondade é uma palavra restaurada. Cada oração sincera, mesmo silenciosa, é uma tradução desse idioma antigo. O texto afirma que, quando a soma desses pequenos atos atingir o ponto certo, uma consciência coletiva despertará, e o mundo inteiro se lembrará de que o Criador nunca partiu. Essa profecia fala também de um retorno da luz, não uma luz física, mas uma clareza espiritual que dissiparia séculos de engano. Ela diz: no tempo em que as estrelas parecerem cair e as verdades se chocarem umas contra as outras, surgirá uma geração que verá Deus não nos céus, mas nos olhos uns dos outros. Essa geração, segundo o manuscrito, não terá templos feitos de pedra, mas templos vivos feitos de almas despertas, e sua fé não dependerá de doutrinas, mas da experiência direta do amor. Há um trecho enigmático que parece dirigir-se a quem lê. Quando leres estas palavras e sentires teu coração estremecer, saiba, o código começou a agir. Muitos afirmam ter sentido isso, um arrepio súbito, uma lágrima sem explicação, uma sensação de reencontro com algo antigo e familiar. A profecia dizia que seria assim. Não uma revelação exterior, mas um acendimento interior, discreto, profundo, irreversível. O mais impressionante é que a profecia codificada não promete um salvador, mas um despertar coletivo. Ela afirma que o próprio Deus renascerá através da consciência humana, que o Criador voltará a se manifestar quando o homem lembrar que ele nunca esteve ausente. O Uno voltará a respirar dentro dos muitos, e os muitos reconhecerão o Uno. É a cura final do esquecimento, o fim da separação. O texto também alerta: antes do despertar virá o caos. O velho mundo tentará resistir ao novo. As estruturas que sustentavam o medo ruirão, e o homem confundirá isso com fim. Mas o manuscrito garante: o fim não é a queda da luz, é a quebra das sombras.
É preciso que as mentiras desabem para que a verdade possa permanecer de pé. E quando isso acontecer, quando o amor voltar a ser mais forte do que a culpa, o código estará completo. Alguns estudiosos modernos afirmam que a profecia já começou. A humanidade, com todas as suas dores e transformações, vive o exato processo descrito nesses textos antigos. Uma purificação por meio da consciência. Cada vez que alguém desperta para o amor, uma parte da profecia se cumpre. Cada lágrima que se transforma em compaixão é uma linha do código decifrada, mas o manuscrito vai além. Ele afirma que esse despertar não será apenas um fenômeno espiritual, mas também humano. O homem começará a compreender o sentido da própria existência. Perceberá que a busca por Deus é, na verdade, a busca por si mesmo. Que a fé não é fuga, é retorno. Que o divino não está acima, mas dentro. E é nesse ponto que a profecia se torna revelação. Porque o despertar não é o fim da jornada, é o começo de uma nova criação. Quando a luz do reconhecimento tocar o coração humano, a consciência do próprio Deus será restaurada na Terra. O despertar da consciência. O manuscrito chama este momento de o segundo nascimento da luz. Um instante em que o espírito humano desperta para o que sempre foi, mas esqueceu. Parte viva da consciência divina. O despertar da consciência não é um evento que vem de fora, mas um reconhecimento interno. O momento em que a alma se lembra de quem é e compreende que nunca esteve separada de Deus. A profecia codificada dizia que isso aconteceria silenciosamente, de dentro para fora, quando a humanidade chegasse ao limite do medo. E esse tempo é agora. Há sinais em toda parte. Pessoas que antes viviam presas à culpa começam a sentir o desejo de compreender e não apenas obedecer. Corações endurecidos pelo sofrimento começam a se abrir sem saber por quê. O que parecia adormecido começa a pulsar. A consciência humana, cansada de viver em guerra consigo mesma, começa a se perguntar: e se Deus não estiver longe? E se Ele for o próprio alento que me mantém vivo? É essa pergunta que desperta a alma. É nesse momento que o silêncio interior se torna revelação. O manuscrito explica que esse despertar acontece como o nascer do sol. Primeiro vem o clarão tímido do entendimento, uma sensação de que algo mudou, mesmo sem saber o quê. Depois a luz aumenta e velhas crenças começam a se dissolver. As pessoas passam a enxergar o mundo com outros olhos, não mais como campo de castigo, mas como escola de amor. Cada dor se torna um mestre, cada erro, um convite à transformação. É assim que a consciência se expande, não pela força, mas pela lembrança de que o amor é a única realidade que não morre. Quando a consciência desperta, a percepção do divino muda. Deus deixa de ser um observador distante e passa a ser a própria presença que se move dentro de nós. As orações se tornam conversas sinceras. Os rituais perdem o peso da obrigação e ganham o sabor da comunhão. O medo de errar dá lugar à vontade de compreender. O pecado deixa de ser uma ofensa a um Deus irado e passa a ser o esquecimento da própria luz interior. E quando o homem se lembra, ele não apenas se reconcilia com o divino, ele se torna a expressão viva dele. O despertar, no entanto, não é fácil. Exige atravessar a noite interior. Muitos sentem que estão perdendo a fé quando, na verdade, estão deixando para trás as antigas imagens de Deus que já não cabem mais. A alma, ao acordar, precisa desaprender antes de aprender de novo. É por isso que tantos passam por crises, dúvidas, perdas e rupturas. É a consciência se libertando das amarras do medo. E quando a dor se transforma em entrega, o novo nasce. Esse processo não é individual, é coletivo. O manuscrito afirma que, quando um único ser desperta, o universo inteiro muda. Porque cada alma consciente irradia uma frequência capaz de despertar outras. O amor é contagioso. A fé verdadeira é expansiva. O mundo está sendo lentamente reconstruído, não por decretos, mas por gestos de luz. Pessoas que decidem ser gentis, mesmo feridas. Almas que escolhem acreditar no bem, mesmo em meio ao caos. É assim que o despertar se espalha, um coração de cada vez.
o texto oculto revela ainda um segredo. O despertar da consciência humana é também o despertar de Deus em nós. O Criador, que no início se reconheceu pela primeira vez no silêncio, agora se reconhece novamente através dos seus filhos. Somos os olhos pelos quais ele volta a ver, as mãos pelas quais ele volta a criar, o coração pelo qual ele volta a amar. Esse é o verdadeiro sentido da encarnação divina. Não um evento do passado, mas um movimento eterno. Quando essa verdade é compreendida, o medo perde o poder. A morte deixa de ser o fim e passa a ser passagem. A culpa se desfaz diante do perdão. O céu deixa de ser promessa e torna-se presença. E o homem, enfim, entende que o que buscava, fora sempre esteve dentro. O despertar é a volta para casa. Mas o manuscrito também deixa um aviso. O despertar não será completo enquanto houver resistência à reconciliação. Ainda há instituições, sistemas e crenças que preferem o sono, porque é nele que o controle existe. Despertar é romper com o domínio do medo, e isso assusta quem aprendeu a governar pelo temor. É por isso que a próxima etapa é inevitável. Um confronto entre o amor que liberta e as estruturas que ainda tentam prender. E esse confronto não é destruição, mas purificação. Porque o amor, quando chega, não pede licença, ele transforma. O próximo capítulo do manuscrito descreve esse conflito com compaixão, mostrando que até a resistência faz parte do plano. É o momento em que o divino e o humano se olham de frente e compreendem que nunca foram inimigos. É o momento em que o perdão se torna a força mais poderosa do universo. É o momento em que nasce o arrependimento das próprias estruturas que tentaram esconder a luz. Esse momento é chamado no texto de o dilema da igreja, a fase em que o poder precisa escolher entre continuar sustentando a ilusão ou permitir que a verdade liberte até os que a esconderam. O dilema da igreja. A igreja nasceu do desejo de unir, mas cresceu sustentada pelo medo de perder o controle sobre aquilo que dizia proteger. No início, ela era comunidade, partilha, chama viva. Mas, com o tempo, o divino se institucionalizou. O espírito que soprava livre passou a ser medido por dogmas, e a fé, antes íntima e viva, foi colocada em molduras humanas. O manuscrito descreve esse processo com uma palavra forte: congelamento. O fogo do amor transformou-se em forma, o mistério virou sistema, e é dentro dessa contradição que nasce o dilema da igreja, o conflito entre guardar a fé e permitir que ela cresça. Os textos antigos revelam que em cada era de despertar, o poder religioso se vê diante da mesma encruzilhada: resistir ou se render à expansão da luz. Resistir significa preservar as estruturas, mas sufocar o espírito. Render-se significa perder o controle, mas deixar o amor agir. Essa tensão é o coração do dilema, porque no fundo, a igreja sempre soube que Deus não cabe em muros, mas o medo de perder a autoridade a impediu de admitir. Assim, ela se dividiu entre o papel de guardiã da verdade e o de carcereira da revelação. O manuscrito fala com compaixão desse conflito. Ele não condena a igreja, reconhece seu papel na preservação da fé. Diz que, sem ela, a lembrança de Deus teria se perdido completamente. Mas adverte: o que nasce para proteger a luz não deve temer ser iluminado por ela. O dilema é que quando o amor começa a renovar o entendimento humano, a instituição sente o chão tremer. E o medo do novo se disfarça de zelo. O controle se veste de ortodoxia. E o silêncio se apresenta como prudência. Assim, a luz é adiada mais uma vez. Mas o espírito não se prende para sempre. Ele sopra onde quer. E quando sopra, reacende os corações de dentro para fora. É isso que vem acontecendo agora. O manuscrito profetiza que chegaria o tempo em que a própria igreja teria de se ajoelhar diante do amor que ela tentou conter, não por fraqueza, mas por reconhecimento. Um tempo em que o perdão não viria de cima para baixo, mas de dentro para fora. Pastores e fiéis, mestres e discípulos, todos tocados pela mesma necessidade de relembrar: Deus nunca foi propriedade de ninguém. O dilema, então, é duplo.
De um lado, há a estrutura que teme o caos. De outro, há o amor que deseja liberdade. O que a igreja chamava de heresia, o manuscrito chama de amadurecimento. O que ela chamava de desobediência, o texto define como crescimento da alma. Porque a fé verdadeira não é obediência cega, é comunhão consciente. E o amor não destrói a autoridade, apenas a purifica. O manuscrito sugere que esse processo já começou. Muitos dentro da própria igreja, sacerdotes, estudiosos, buscadores sinceros, têm sentido a necessidade de reconciliar razão e espiritualidade, tradição e experiência. Eles percebem que a religião, quando se fecha, perde sua missão e, quando se abre, reencontra sua alma. O dilema não é apenas teológico, é existencial. Ou o templo se torna casa outra vez, ou o povo continuará procurando Deus fora das paredes. Talvez você também sinta essa tensão dentro de si. A fé que aprendeu e a fé que o coração intui parecem diferentes. Uma fala em regras, a outra fala em misericórdia. Uma exige provas, a outra oferece paz. O dilema da igreja é, na verdade, o dilema de cada ser humano: permanecer no medo ou arriscar-se na verdade. A verdade é mais leve, mas exige desapego. O medo é familiar, mas sufoca. O manuscrito conclui esse capítulo com uma frase poderosa: o amor não pede permissão para reformar o templo que ele mesmo construiu. Essa é a essência da nova era espiritual. Não o fim da igreja, mas sua transfiguração. Quando o amor for mais forte do que o medo, quando a compaixão for mais importante do que o controle, a fé voltará a ser caminho, não fronteira. E quando isso acontecer, a promessa se cumprirá. A luz que um dia foi dividida entre doutrinas e disputas voltará a ser uma só. A fé deixará de ser bandeira e voltará a ser encontro. A humanidade compreenderá que o que a religião tentou preservar, Deus quis compartilhar. E nesse instante, o dilema se dissolve e o propósito renasce. O manuscrito encerra esse trecho com uma visão. Quando o último altar de pedra se abrir para acolher o primeiro altar do coração, a luz escondida retornará ao mundo. É a lembrança de que o ciclo está chegando ao fim. O amor que um dia foi ocultado pela instituição agora retorna, não como rebeldia, mas como reconciliação. O retorno da luz oculta. Há um instante em que todas as histórias, todas as dúvidas e todas as buscas se encontram no mesmo ponto. O momento em que a luz retorna. O manuscrito chama esse momento de a restauração da chama, mas ao longo dos séculos passou a ser conhecido como o retorno da luz oculta. Ele não descreve um evento no céu, nem um sinal nos astros, mas um acontecimento dentro da alma humana. Porque o que esteve escondido nunca esteve ausente, apenas adormecido, esperando o instante em que o coração voltasse a estar pronto para ver. A luz oculta não é nova, ela é a mesma que brilhou antes da criação, a mesma que atravessou o silêncio antes de Deus pronunciar a primeira palavra. Ela foi escondida pelos medos, distorcida pelos poderes, velada pelas religiões, mas permaneceu viva no centro da consciência. O texto antigo diz: a luz não se apaga, apenas muda de morada. E por muito tempo, sua morada foi o coração humano, o templo que nenhum império conseguiu destruir. Agora, quando o mundo se vê cansado, fragmentado e sem rumo, essa luz começa a despertar de novo. O retorno da luz não é a vitória de uma crença sobre outra. É o reencontro da humanidade com a essência do amor. É o instante em que o homem deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. É o retorno do divino à sua casa, não o trono do poder, mas o lar da alma. O manuscrito descreve esse retorno como uma chama suave, que não vem para queimar, mas para aquecer. Ela não exige adoração, mas reconhecimento, porque a luz, ao contrário do medo, não impõe. Ela convida. Dizem que quando essa luz começa a se manifestar, as pessoas passam a enxergar o mundo com novos olhos. Aquilo que antes parecia separado, inimigo, distante, revela-se como parte de um mesmo corpo. É como se a criação respirasse novamente com o ritmo de Deus.
A mente se aquieta, o coração se abre e o ser humano se lembra. Tudo o que existe é expressão de um único amor. Essa lembrança é o milagre, porque o maior poder da luz não é brilhar, é fazer os outros se lembrarem de que também são luz. A profecia codificada afirmava que esse retorno aconteceria em silêncio, sem alardes, sem templos cheios, sem promessas de glória. Aconteceria nas pequenas coisas, no perdão que alguém oferece depois de anos de mágoa, no abraço entre antigos inimigos, na compaixão que nasce no meio da dor. Cada ato de amor verdadeiro é uma centelha dessa luz retornando à superfície do mundo. E quando muitas centelhas se acendem, o impossível começa a parecer natural. O manuscrito também ensina que esse retorno não depende de tempo nem de lugar. Ele já começou cada vez que alguém escolheu amar, compreender, servir. E o Cristo, não o personagem histórico, mas a consciência viva que habita em cada alma desperta, é o símbolo desse retorno. Ele não vem de fora, não desce do céu. Ele emerge de dentro, no instante em que a pessoa se rende ao amor sem condições. Esse é o verdadeiro significado de redenção. A luz que volta a ocupar o espaço que o medo um dia roubou. Os antigos monges que preservaram o manuscrito deixaram uma última mensagem, escrita com tinta que só se revela sob a chama. Quando a humanidade entender que Deus não está voltando, mas sempre esteve aqui, então o céu e a terra serão um. Essa é a essência do retorno da luz oculta. Não esperar que o milagre aconteça, mas perceber que o milagre é o próprio despertar. A luz que foi escondida está voltando a se manifestar, não para dividir, mas para unir, não para condenar, mas para curar. E quando essa compreensão se espalhar, as paredes da religião e as fronteiras da fé se dissolverão. O homem não precisará mais de provas, porque sentirá a presença viva do amor em tudo o que existe. E o mundo, pela primeira vez, conhecerá paz, não como ausência de conflito, mas como plenitude de consciência. O manuscrito encerra com uma frase simples, mas definitiva. A luz que foi escondida nos homens voltou para os homens, e neles permanecerá até o fim dos tempos. Essa é a promessa final. A história da criação não termina com o juízo, mas com o despertar. O fim do medo é o começo da sabedoria, e o retorno da luz não vem para anunciar um novo Deus, mas para lembrar o que sempre foi verdade. Deus nunca foi distante. Ele sempre foi o próprio amor, vivendo dentro de nós. E assim termina o manuscrito, não com ponto final, mas com um convite. Que cada alma acenda sua chama e permita que o amor volte a iluminar o mundo. Porque quando a luz escondida se torna visível em nós, o céu deixa de ser promessa e passa a ser presença. O que estava oculto retorna, o que estava esquecido se recorda, e o que parecia perdido reencontra o caminho. A criação enfim se completa, e a eternidade respira aliviada.